Viva a arte. Viva a arte. Aos domingos com a Combo Records. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Viva a Arte com a Congo Records. Salientar aqui que estamos com o cargo do meu bro, Babu Santos, ele que é o autor deste livro. Procurem, pesquisem. Angola tem nome, o Biolo. Para todos aqueles que não têm um emprego, não têm uma cena para fazer combo, temos aqui esse livro. Dá algumas dicas para fazer combo Biolo do Babu Santos. Procurem, o livro está disponível. Mandar aqui abraço ao José Carlito, Cauenda News, Eikanda TV, Spert Angola, Frases do Rap, Hip Hop na Hora, Música Mania News também. Estou com a ID, estou com o Muniz dos Santos, estou com o José Carlito aqui na técnica. Meus puros estão sempre aqui a dar aquela garra para terem uma qualidade fixe lá no Cubico. Sem esquecer, aí o pessoal, subscrevem no canal Congo Record TV, sigam-nos no Facebook Congo Records. Está a passar o IBAN também, façam a vossa doação. Precisamos comprar aqui equipamentos novos, como podem ver o nosso microfone. É uma cena de estúdio, mas já precisamos melhorar alguns aspectos. Então, com a tua ajuda, com a tua doação, podemos melhorar aqui os nossos equipamentos. Partilhem nossos conteúdos, ajudem-nos a ser grandes. Estamos aqui para isso, é tudo pela arte. Então, dá aquele teu suporte nas partilhas. Convido os teus cambas a subscreverem no canal Congo Record TV. Está aí o nosso IBAN, também faça a sua doação. Hoje vamos ter uma conversa de literatura. Vamos falar sobre livros, sobre biblioteca. Estou aqui com o meu nigga, antigo rap, mas ainda é rap, né? Saiu de rap para escritório. Hoje vou falar pouco, vou comer mais se calhar. Vou falar pouco. Meu nigga tem muita bagagem, muita informação. Então vamos aqui aprender, vamos ter muito conhecimento com um gajo que é fera. Saudações aí, daqui o Ernesto Maquenda, o bibliotecário, o escritor, o CEO das organizações Multicultura. Todos estamos aqui, tudo em prol da comunidade, né? Olha, então hoje teremos uma conversa de CEO para CEO. Olha, desde já, este livro é mesmo... Boa! É mesmo teu. Ficamos gratos pela Espero doação. que goste. Não, realmente, pela apreciação que eu pude ver aqui, dei conta que a comunicação do Brad é muito pragmático, diferente daquilo que as pessoas escrevem, né? É muito focado numa linguagem muito angolanizada, tá vendo? Por acaso gostei da comunicação. Estive aqui a dar umas folhadas antes da tua entrada e consegui perceber assim de forma muito resumida. E eu acho que seria um desfile para a tua biblioteca. Não, será bem-vindo. Será bem-vindo nas nossas prateleiras. Davi, conheci-te acho que há uns 15 anos, né? Bem provável. 15 anos. Na altura eras rapper. Eu ainda sou rapper, só que dei um tempo ao movimento, porque chega uma fase da vida, aquela que o Keita Mayanda diz no álbum O Homem e o Artista, a idade da razão, né? Que depois nós queremos escolher de forma decidida algumas coisas que podemos fazer, porque temos família, temos responsabilidades acrescidas e nós não podemos ficar da parte dessa situação, porque é um fenômeno que, querendo ou não querer, estamos intrinsecamente ligados a ele e temos que assumir as nossas responsabilidades. Então achei que o rap é uma paixão que a gente tem e muitas das vezes acaba nos isolando daquilo que são os outros compromissos, né? Dentro da perspectiva daquilo que supostamente acaba a ser a emancipação do eu, né? Eu o mais velho, eu o pai, eu o marido. Então preferi dar uma paragem básica, né? Para música. Na música e tentar dar mais ouvido numa perspectiva mais generalista, que traz a diversidade da música, da arte nesse caso, arte, né? Porque eu não estou fora da arte, sim. Dei uma pausa no rap nesse caso, né? Dentro da perspectiva daquilo que é eu no palco, mas eu na escrita continuo me mantendo de forma versátil, né? Tenho aí alguns escritos ligados ao movimento, que é o meu livro, provavelmente, se Deus quiser, o ano que vem estará aí nas bancas, que é a origem e evolução do rap em Angola, que comecei a escrever sensivelmente já há uns 8 ou 9 anos. Então eu acho que é mais ou menos isso. Nós estamos dentro do movimento, mas a fazer outras coisas dentro do movimento.
mas a arte da escrita acaba a ganhar mais ênfase em função das prioridades, né? Por causa da associação que temos com a biblioteca Isso é que eu quero perceber. Ok. Quando tiveste o interesse pela escrita? Olha, falar do meu interesse pela escrita é uma coisa muito profunda. Muitas das vezes eu até nem consigo discernir de forma profunda a minha pessoa por causa do conjunto, da multiplicidade das coisas que eu tenho tentado a fazer. Eu sou um gajo muito mutável, eu não sou um gajo estático. Eu consigo me desdobrar de forma rítmica e rápida dentro de um processo que a própria sociedade ou o ambiente me condiciona. E eu me mudo que nem um camaleão. Então, eu já fiz quase a metade daquilo que é o processo de mutação artística. Fiz dança há muitos anos, no tempo dos technos e tudo mais. Fiz teatro durante muito tempo, inclusive fiz a formação média. A minha primeira formação não é acadêmica, é artística. Fiz rap como artista, como músico. Agora achei que os meus versos de forma rimada e ritmada no movimento seriam insuficientes para descrever a dimensão do meu pensamento e na minha contribuição para a emancipação das comunidades. Achei que com o livro eu poderia me comunicar mais e melhor, porque às vezes os versos acabam a ser muito limitados, mas já a escrita literária acaba a dar maior ênfase para conceber aquilo que profundamente a gente quer emitir para as pessoas que nos ouvem ou aquelas pessoas que nos acompanham. E como é que surge essa questão do equilíbrio para a escrita literária? Eu, nos anos 97, recordo-me que fiquei sensivelmente um ano sem estudar. E uma das formas que eu achei que poderia me emancipar era agregar ao movimento hip-hop. Na época, o Pelotão Weza, o Quarteirão Norte, os meetings e tudo mais. E aí nós éramos obrigados a ler e com a ideia da leitura associamos a escrita dentro da perspectiva daquilo que era o rap. E quando eu entrei para a Academia de Arte em 2004, né? Quando eu entrei para a Academia de Arte em 2004, eu fui obrigado a ter mais vínculo com a literatura ou com os livros em função da dinâmica constante que nós tínhamos com os trabalhos escolares. Eu permanecia muito tempo na biblioteca do Camões. Eu tinha que sair da banda do Kazenga, nesse caso para a biblioteca, a fim de ser um dos primeiros a ser atendido pelo Dr. Candeia. Até agora ainda continua lá o português ainda continua lá, para ser um dos primeiros, porque aquilo ficava abarrotado, era tanta gente, e a biblioteca do Camões era a única que tinha acervos dentro da perspectiva daquilo que era a arte literária, ou então a arte da encenação, que é o teatro. E quando eu comecei a dar conta desse fenômeno, comecei a achar que poderíamos contribuir com uma biblioteca comunitária, e de tanto ler, depois tu começas a ter equilíbrios, ideias, né? Ideias próprias, e achei que poderia começar a escrever. Só para termos uma ideia, eu tenho sensivelmente 14 esboços de livros para serem publicados, só que eu acho que ainda não conseguimos na sua dimensão mais propícia para a efetivação. E foi em 2020 que eu lancei o meu primeiro livro, que é O Reino do Cão. O Reino do Cão é um conto infantil, mas com uma perspectiva, com uma comunicação muito profunda. É só lerem, se calhar conseguirão ter a perspectiva ou a dimensão, ou entender da dimensão da comunicação que eu trago. O Reino do Cão. O Reino do Cão. É um livro com uma história muito resumida, mas uma história pragmática que traz a abordagem da visão da ancestralidade, o poder da liderança, a questão da partilha, a gestão dos egos, que acaba a ser um dos maiores problemas que nós os humanos temos. Nós somos seres, como seres temos sentimentos, né? Uns positivistas, outros menos positivistas, e um dos grandes problemas dentro da perspectiva dos sentimentos que o ser humano tem é o ego. Quando a gente não sabe gerir, acabamos de ter muitos problemas com as pessoas, porque esquecemos as outras pessoas e estamos sempre a olhar para nós como a primeira instância, a primeira necessidade, o primeiro problema para ser resolvido, e nunca os outros. E esse livro traz uma abordagem muito, muito profunda nessa perspectiva. Também fala do valor da ancestralidade, que é um problema que nós precisamos começar a levar isso em consideração, porque se hoje nós somos,
é porque alguém já foi. Esse alguém é nosso ancestral, né? Então é preciso retrocedermos para conseguirmos entender porque que nós hoje somos, porque a nossa pessoa, humanamente falando, tem tantos porquês. Os nossos problemas têm tantos porquês. Estão associadas muitas das vezes aos nossos antepassados, nesse caso os nossos tataravós, os bisavós e avós. É um livro muito, muito, muito interessante. As pessoas que já leram, que já compraram, nesse momento nós estamos com vários postos de venda, né, quase todos os supermercados. A questão é essa, onde é que podemos encontrar este livro? Todos os queiros nós temos o livro, todos Angomart temos o livro. Temos também o livro na livraria Gente Culta, aqui na Vila Alice, no Pau da Cobra, na livraria Multicultura, na biblioteca Multicultura e em algumas feiras também, né? Por exemplo, a livraria Academia dos Livros também tem o livro. E em feiras que acontecem a nível da cidade de Luanda, é bem provável que encontrem, porque as pessoas vão lá ter a nível da editora para adquirir o manual a fim de vendermos, porque até o livro que mais vende é o livro de conto infantil que mais vende na editora que publicou a mesma obra. Vende muito por causa da dimensão da comunicação que eu trago. Quais são os escritores que lhe influenciaram a escrever este livro? Olha, são muitos. Eu por acaso sou um daqueles escritores que admiro muito a dimensão de Oscar Ribas e de Wayanga Chito. Wayanga Chito, por quê? Porque Wayanga Chito é uma das figuras emblemáticas da literatura angolana, que no ato inicial da sua escrita, as comunicações que ele trazia eram vivências muito reais, que ele viveu em Ganganzuzi, que é a aldeia em que ele nasceu, em Calomboloca. E quando ele decidiu escrever as suas histórias de vida para uma dimensão literária, as demais figuras da literatura angolana não acreditavam na dimensão que isso podia repercutir na vida das pessoas, porque achavam que a sua escrita não era literatura. Mas ainda assim ele lançou os seus livros. E quase todos os livros de Wayanga Chito, como Manana, Bola com Feitiço, O Discurso do Mestre Tamoda, O Caíto, são fatuais, são realidades vivenciadas nas épocas em que ele foi mais jovem e tudo mais. E ele não precisou de formações literárias, não precisou de ouvir o conceito universal de como se escreve uma literatura que pode chegar ao entendimento da juventude que supostamente poderia vir ou ler a sua obra. E essa forma peculiar, autêntica de ele trazer a sua escrita acabou me trazer um equilíbrio, um norte como serviço de muleta, né, para manter as minhas primeiras caminhadas no mundo da literatura. Então, a literatura, do ponto de vista daquilo que é Wayanga Chito, não tem padrão, não tem conceito, tem apenas imaginação, criatividade escrita. E eu me apropriei desse formato de Wayanga Chito para escrever as minhas obras, né? Eu escrevo aquilo que me vem na alma. O conceito universalista muitas das vezes mecaniza a autenticidade e a ideia original daquilo que o artista tem, né? Porque o artista só precisa de uma folha branca para transportar a ideia original e autêntica daquilo que ele pensa. Agora, os conceitos do moderno, do antiquado, do romance, do não romance, do conto, da prosa, isso são questões muito discutíveis, porque cada conceito, na sua abordagem, transcende a perspectiva daquilo que é vivenciado na pessoa do artista, porque o artista reporta aquilo que ele vê, aquilo que ele vive. Não é algo, muitas das vezes, não são coisas fictícias, são coisas muito pragmáticas. A título de exemplo, também vamos ver as obras de Oscar Ribas, por exemplo. Oscar Ribas é dos poucos angolanos escritores que atingiu uma dimensão que não é de Beethoven. Beethoven escreveu música, as suas nonas sinfonias com uma dimensão fora do terceiro, quarto e quinto sentido. Ele era surdo, mudo e cego, mas escrevia, cantava, tocava, e hoje ainda consumimos as suas obras com mais de 4, 5 séculos. E nos seus últimos escritos, Oscar Ribas também perdeu a visão, perdeu a audição,
mas ainda se inscreveu. E se queres saber sobre a história de Luanda de forma muito profunda e aprenderes um pouco sobre Kikongo, aconselho-te a ler os Missossos, porque os Missossos de Oscar Riba transcendem essa perspectiva da autenticidade, da africanidade dentro do modelo luandense, trazer à tona todos os elementos que comportam a dimensão cultural do povo de Luanda, mas dentro de um padrão não muito conceituado, porque Oscar Riba foi um etnólogo, né? Nas suas abordagens ele fala mais das culturas, dos hábitos e povos de Luanda, e eu acho ele uma figura emblemática na nossa cultura angolana. Ele até inclusive escreveu, ele tem 17 livros, né, pelo menos os que eu conheço. Tem um que não me vem aqui agora, mas pelo menos conheço 17 livros dele, e desses 17 livros tem um dicionário de regionalismo angolano, algo que muitas pessoas não sabem, mas escreveu esse livro surdo, cego e mudo. Olha, algo também que o pessoal não sabe é que tens uma biblioteca comunitária na sua comunidade. Como é que surge essa ideia? A ideia da biblioteca surge dentro da perspectiva das dificuldades que nossos bairros apresentam. Quando nós falamos de Kazenga nos anos 2000, 2002, 2003, a visão que se tem é que Kazenga não tem nada para além daquilo que supostamente as pessoas popularizavam de forma negativa, né? Criminalidade. Sim. E eu, sendo do Kazenga e sendo estudante de arte, com as dificuldades que eu passava a fim de buscar conhecimento para trazer a agregação na minha formação artística, tinha dificuldade, porque a única biblioteca que tinha servos que respondia gradualmente à minha formação era a biblioteca do Instituto Camões, e eu tinha que percorrer quilómetros, acordar muito cedo para estar lá, para ter informação. Mas na época eu já tinha aí sensivelmente uns 100 ou 110 livros. E eu era ensinador de um grupo de teatro que era o Luz Verde, na época, estamos a falar de 2003. Então começámos a exibir peças teatrais a fim de arrecadar livros para erguermos uma biblioteca comunitária, para evitar pessoas, acho que não seja assim, simplesmente eu, pessoas da comunidade, que pudessem encontrar um refúgio a fim de fazerem suas pesquisas. Exibíamos peças teatrais, em contrapartida recebíamos livros quando as pessoas quisessem ver as nossas peças. Ok, nesse caso os ingressos era a oferta de um livro. De um livro, sim. Fazíamos campanhas exibindo peças teatrais em Luanda e não só, inclusive Benguela, Uambo, Namibe, que foram as províncias que nós levamos o projeto com perspectiva de recolher livros para engrandecer a nossa biblioteca. E promovíamos também shows, não só ligados a teatro, mas shows musicais ligados ao movimento hip-hop, que também contribuiu bastante para isso. E a primeira perspectiva, a primeira missão, o primeiro objetivo era ter livros novos ou usados de pessoas que doavam para o engrandecimento do projeto. Isso foi muito difícil, porque na época era quase inconcebível, e eu até não tenho vergonha de dizer, nem medo de dizer, eu em Luanda sou um dos pioneiros da emancipação das bibliotecas comunitárias em Luanda. A maior parte da juventude que hoje cria bibliotecas comunitárias, muitos desses jovens tiveram apoio, consultaram-me, porque antes de mim eu me recordo que havia o José Luís Mendonça, que foi uma das pessoas que começou, mas depois teve que parar. Me recordo também que havia o NARP, que era de uma organização do Sr. Amarildo, mas estamos a falar de 2000, 2001. De lá para cá, aquilo foi deixando de existir, e eu apareço em 2003, 2004 com a ideia da biblioteca. E eu era tido como um louco, porque as pessoas não acreditavam que eu poderia estruturar aquilo como agora está, porque era inconcebível imaginar um jovem sem dinheiro criar uma biblioteca, que para muitos não era prioridade, era coisa de maluco. Porque a visão dinheirista que se tem, né, dentro da perspectiva da juventude angolana, olhavam para mim como um perdedor de tempo, mas eu sabia na verdade o que eu estava a fazer. Então as primeiras motivações que eu tive para conceber a biblioteca era mesmo a ausência de lugares de busca de conhecimento, quando ainda estamos a falar num período em que a internet ou as redes sociais não estavam grandemente emancipadas,
a nível do nosso país. E as únicas ferramentas para a busca de conhecimento eram os debates, eram os livros, né? Então essas foram os primeiros incentivos que eu tive, né? Foram basicamente esses. E tiveste apoio do governo, bateste porta numa organização não governamental, depois conseguiste algum auxílio? Olha, dizer que nunca tive apoio seria mentira da minha parte, mas os apoios que eu recebi foram mais de individualidades, organizações não governamentais. Essas foram as que mais apoiaram. Agora, quanto ao apoio do Estado, diria da Biblioteca Nacional, né? Não esqueço, não posso recusar dizer isso. Na administração do Kazenga, nas vestes do administrador Narciso, Bica também já fez alguns apoios básicos. E quando eu falo de apoios, às vezes as pessoas têm a tendência de querer pensar em envelopes volumosos de verba. Não. Estamos a falar de livros, chapas, cadeiras, mesas, prateleiras, coisas assim do gênero, estás a ver? Porque eu sempre fui um gajo que nunca quis bater de frente com as pessoas quando eu precisasse de apoio, em que a minha comunicação fosse muito voltada a bens financeiros, uma petição de valores monetários. Isso soa muito mal, porque temos uma visão que os jovens em Angola não efetivam aquilo que supostamente dizem que querem fazer, e eu me limitava simplesmente a pedir bens materiais para a efetivação de forma pragmática daquilo que era a ideia preconcebida, que era erguer uma biblioteca. E nessa fase nós estamos com uma dinâmica de criar a rede de bibliotecas de iniciativa juvenil de Luanda. E como é que a comunidade recebeu o teu projeto? Porque é bem sabido que os jovens da banda gostam de Chilo. Sim, realmente. Muitos, tu encontras mais jovens sentados com uma birra do que jovens sentados para uma leitura. Como é que a comunidade recebeu o teu projeto? Inicialmente foi muito difícil. Foi muito difícil por quê? Porque as pessoas não têm noção, ou não tinham noção. Até inclusive essa fase ainda encontramos essas disparidades. As pessoas não sabem o que é uma biblioteca. Nós já recebemos pessoas que fossem para lá e diziam que vinham comprar livros. E muitas das vezes as pessoas eram pessoas acadêmicas que estavam na universidade a fazerem ensino médio e tudo mais, outros já no 4º, 5º ano. Mas assim não sabiam diferenciar o que é uma biblioteca e o que é uma livraria. Então isso preocupou-nos, foi a razão que nos obrigou a criar a palestra, a importância das bibliotecas na comunidade, sem escolas, sem palestras, que depois resultou também num livro. Mas inicialmente foi muito camaleônico. As pessoas não tinham cultura de ir para a escola, de ir para a biblioteca, porque não tinham noção do impacto que isso pode trazer na emancipação intelectual, no crescimento daquilo que são as preocupações do ponto de vista acadêmico. E nós fomos obrigados a fazer uma turnê a nível do município do Kazenga, de palestras em várias escolas públicas e privadas, para ver se conseguimos trazer a fluidez na biblioteca. Foi preciso sensivelmente 5 anos de trabalho para as pessoas conseguirem descortinar o valor que a biblioteca pode trazer na vida de alguém, na vida de um estudante. E como prova disso, né, vemos hoje, né, pessoas acham que não têm um nível acentuado academicamente, mas que pelo menos por meio do livro tem um QI que deixa qualquer pessoa admirado, por causa do nível de retórica, o nível de capacidade de abordagem que a mesma traz, em função da conexão constante que essa pessoa vai ter com os livros. Então, mas não foi fácil inicialmente, mas agora já conseguimos ter uma franja de 50, 45, 60 pessoas por dia que vão lá ter, buscando várias necessidades, algumas com dúvidas, outras que precisam de um material que supostamente a gente consegue oferecer dentro da agregação dos valores bibliográficos que nós temos no nosso acervo na biblioteca, né? Mas não é um trabalho nada fácil. E todo mundo que pensa em fazer uma biblioteca comunitária não pode ter uma visão modista. Esse conceito do que está a bater, do que está na moda, não pode ser o elemento padrão para conceber qualquer coisa. Não necessariamente que seja
na biblioteca? Acho que em quase tudo. Nós temos que ter paixão, temos que ter amor, temos que sentir que isso está conosco, isso conecta, que isso nos vibra a nossa alma. Como dizia Fernando Pessoa, toda arte que não vibra com células humanas é cópia fria da natureza. Então aquilo que você faz tem que vibrar com as tuas células humanas. E quando vibra não tem preço, não tem tempo. Você permanece integramente, de forma íntegra, a fim de atingir os objetivos que você desenhou na tua imaginação ou no teu subconsciente. Se for por seguidismo ou por modismo, então esquece. Não vai demorar por muito tempo, vai acabar de desaparecer. Boa. Atualmente, como é que está a biblioteca? Onde está localizada e como está a funcionar? Olha, a biblioteca está localizada no município do Kazenga, distrito do Quimaqueza, bairro da Mabor Combustível. Ela funciona de segunda a sábado, de segunda a sexta das 8 às 18, aos sábados das 8 às 14. Temos um acervo de 4.623 livros, uma equipa dentro da perspectiva da filantropia, né? Nesse caso estamos a falar de voluntários, 12 voluntários que estão lá disponíveis, né? Com uma capacidade de abordar assuntos que a biblioteca responde, né? Todos formados dentro da perspectiva da gestão e administração de biblioteconomia ou bibliotecas. E ainda assim, atendendo aquilo que são os nossos objetivos, continuamos a bater as portas, continuamos a procurar apoios, continuamos atrás daquilo que a gente acha que ainda não atingiu, porque nós pretendemos nessa fase criar uma rede de bibliotecas de iniciativa juvenil multicultura. No Kazenga, no Rangel, no Marçal, na Petrangol, na Maianga, na Ingombota. Queremos criar uma rede espalhada por tudo quanto é canto, desde que as administrações municipais ou distritais dessas localidades, geograficamente falando, nos permitem que a gente tenha um espaço, nem que for com um contentor ou uma casa que nos deem de forma humilde, sem taxas de pagamentos. A gente monta e faz funcionar a biblioteca. Dentro da nossa biblioteca, para mantimento, porque normalmente as bibliotecas acabam ser uma instituição sem grandes rendimentos. As leituras são gratuitas, as pessoas vão lá, consultam os livros gratuitamente. Nós não temos grandes rentabilizações. E para o nosso mantimento, não nos parecermos como pessoas mendigas que ficam a toda hora pedir, nós temos que encontrar políticas de autossustentabilidade. E o que a gente faz para manter a biblioteca funcionável até esse período que estamos aqui? Estamos a falar sensivelmente de quase 21 anos de existência, desde que a gente começou. 17 de setembro, né, que é o período que a gente tem como consideração dos primeiros movimentos em prol daquilo que é a emancipação do livro. Faremos 21 anos no dia 17 de setembro. Então, o formato é o quê? Nós temos aí formações de língua, formações de informática, formações de pedagogia, que o pagamento que as pessoas fazem é que dá sustentabilidade para o mantimento da biblioteca, para a compra de um livro quando não há apoio, porque nem sempre há apoio. E hoje em dia as pessoas, quando financiam um projeto ou uma iniciativa do gênero, é tudo por amiguismo, por experiência própria, né? Nós já concorremos em vários editais, vários concursos ligados à arte e cultura, a fim de nós conseguirmos ter financiamentos, mas infelizmente é muito difícil. Por quê? Porque nós conhecemos como é que a situação aqui é. As pessoas conseguem apoios dentro de uma perspectiva de familiaridade, dentro da perspectiva do amiguismo, e às vezes fica muito difícil concretizar aquilo que é o sonho, né, pensamentalista do conceito final da biblioteca. Então, os cursos que a gente ministra lá, que são sensivelmente 9 ou 8 cursos, é que dão sustentabilidade para o funcionamento da biblioteca, porque nós temos contas para pagar, né? Temos o lanche para o pessoal que trabalha de forma voluntária, nós temos luz para pagar, temos água para pagar,
e temos que manter aí o material gastável, o tinteiro, a resma de papel, a manutenção dos computadores, todo esse conjunto, a energia, a doméstica que faz limpeza no espaço e tudo mais. Então, com apoios que muitas das vezes não há, é quase impossível manter o projeto. Então, os cursos que a gente ministra é que nos ajuda a manter a biblioteca. Se tu olhares, por exemplo, vais dar conta desse detalhe, que quase todas as mediatecas em Angola, particularmente cá em Luanda, funcionam com esse formato. Eles agregam formações técnico-profissional para o mantimento da existência, do funcionamento da biblioteca. Para além disto, também, dentro da biblioteca, nós temos o que nós chamamos de Escola de Superação Primária. O que é a Escola de Superação Primária? A Escola de Superação Primária é uma escola que funciona das 14 até às 17, que recebe as crianças após aula. As crianças, depois das aulas, eles vão à biblioteca, eles aprendem técnicas de desenho, aprendem xadrez, aprendem língua portuguesa, aprendem matemática, aprendem alguns elementos. Tudo isso na tua biblioteca? Sim, que está ligada à cultura geral, de forma gratuita. Isso para quê? Para combater aquelas iniciativas que muitas das vezes acontecem nos museus. Que quando as crianças saem da escola, os adolescentes na casa dos 10, 12, 11 anos, acabam a ir para o lixo, recolher metais, plásticos para irem pesar. Então, nós recolhemos essas crianças, e não só, aquelas também que têm os pais, que têm uma vida bem estruturada, para conseguirmos agregar valor a essas crianças. E essas crianças, nas sextas-feiras, acabam ter um outro espaço lúdico e pedagógico que está associada com a brincoteca. A brincoteca é o quê? A brincoteca é a biblioteca de brinquedo, né? Eles aprendem a brincar, divertem-se nas sextas-feiras com um conjunto de elementos que pode ajudar a criança a crescer dentro da brincadeira, que visivelmente a gente pode ver, mas que tem no fundo um aprendizado. Uau, sem palavras. Yeah. Na fase da Covid, tiveste muito transtorno? Olha, na COVID foi muito difícil, porque ficamos basicamente fechados por decretos presidenciais e orientações que a Biblioteca Nacional havia dado. Ficamos encerrados por um determinado tempo, até que se orientou as aberturas, tal igual como as escolas, né? Por causa daquela questão da fluidez de pessoas no espaço, devido à contaminação do vírus. Mas quando aquilo começou a abrandar, nós abrimos dentro da perspectiva das orientações que nos foi dada, do distanciamento, das máscaras, água e sabão e tudo mais. Todas aquelas regalias que na época vigoravam. E assim fomos nos mantendo. Mas foi muito difícil. Muito difícil. A gente não faz isso por dinheiro, porque se fosse por dinheiro teríamos encerrado. A gente faz isso por paixão. Tu imagina, já recebi boi de niggas que já estiveram lá no espaço e diziam: opa, Davi, tu tens aqui um espaço enorme, é uma cena muito fixe, tu poderias fazer aqui um bar, farias aqui um bar e seria mais rentável, porque o espaço é fixe. Já são rappers, né? Yeah. Eu disse: não, o propósito não é, se eu tiver a fazer isso, eu terei a ser menos íntegro comigo mesmo. Então eu preciso fazer isso porque eu quero contribuir massivamente para a minha comunidade. Eu quero ser lembrado. Yeah. Eu quero ser lembrado. Então, para mim ser lembrado, eu preciso fazer o quê? Preciso contribuir. E eu muitas das vezes faço críticas severas a muita gente. Eu costumo dizer assim: tu que cresceste na tua comunidade e depois basaste embora ou foste embora por alguma razão, se hoje estás bem, pelo menos volte na tua comunidade e faça alguma coisa. E eu costumo chamar isso a muitos artistas. Falei isso com o Cef e agora vou repetir novamente. O Cef precisa fazer alguma coisa na quebrada. Eu várias vezes converso com ele a esse nível. O Neto Júnior precisa fazer isso na quebrada. O Lionel precisa fazer isso na quebrada. O José Camangula precisa fazer isso na quebrada. E todas aquelas pessoas que são do Kazenga, né? Especificamente da Mabur, né? Que sabem que ou estão na diáspora, ou estão aí a trilhar o mundo da música, da arte ou do jornalismo, e que acham que podem contribuir para a emancipação ou para o engrandecimento da sua comunidade. Porque isso é muito importante. É muito importante. Eu acho que quando as pessoas começam a ter essas iniciativas, crescem. Quando a gente fala de crescimento, o crescimento não é a agregação de bens materiais.
Quando você se sente grande por teres um carro, teres uma casa, você ainda é pequeno. Porque a agregação da dimensão da pessoalização, eu costumo dizer que as pessoas podem ser pessoas como estás. Porque a pessoa, para mim, no meu entender, é o nível mais básico da existência humana. Quando você transcende a dimensão da humanidade, aí você consegue perceber os detalhes simples que dão maior sentido à vida. Porque a agregação de valores, ou agregação de valores monetários, agregação de bens materiais para a emancipação da tua pessoa, humanamente falando, é pequenez. Porque quando você não tiver os carros, as casas, você serás pequeno. Então, a grandeza humana não está nisso, está na consciência de olhar na pessoa do outro lado e como você pode fazer crescer a iniciativa dele dentro da perspectiva da gestão dos egos. Porque o grande problema, o grande inimigo do ser humano é o ego. Se tu não sabes fazer gestão dos teus egos, nem você vai ter relação de amizade com teu irmão. Nem você vai conseguir partilhar uma camisola com teu irmão, porque você entende que as tuas coisas é para ti. Então, eu costumo dizer, eu não posso ser um cazenguista que vou embora do cazenga e não deixo nada que sirva de orientação para aquelas pessoas que vão vir depois de mim. Então qual é o meu contributo? Eu vou ouvir a tua música, eu vou comprar o teu disco, eu vou pro teu show e depois o que é que tu fazes para mim? Népias. Então, se tu és artista do cazenga e ainda não fizeste nada pelo cazenga ou nada pelo teu bairro, volta para as origens, faça alguma coisa que simboliza a tua grandeza humanamente falando. Não vá lá mostrar os teus carros, nigga. Isso não faz nenhum sentido. Porque o gajo que estás a ele mostrar o carro, ele sabe que por teres a fama que tens, querendo ou não querer, tu vais ter um carro. Mas o que ele quer que você perceba é que você deixe a base a fim de perceber o que ele precisa para você, que você possa contribuir. Fazer homens grandes. Homens grandes. Você vê, por exemplo, no Brasil, vemos isso no Brasil, vemos isso nos Estados Unidos, artistas, em outros países africanos, nós vemos que artistas contribuem grandemente para a emancipação das suas comunidades, para as suas origens, onde eles nasceram, onde eles saíram. Eles contribuem para a coisa ser grande, a coisa ser gigantesca. Porque se nós queremos ir para o Zango, por exemplo, fazer um Zango bonito, quem fez o Zango, nigga? Quem fez o Zango? São as pessoas que saíram de outros bairros e foram lá ter, né, de acordo à mudança, à expansão geográfica da cidade de Luanda, foram contribuindo para fazer o Zango. Então tu não podes esperar que um gajo do Marçal vai no Cazenga fazer uma coisa bonita no Marçal. Pode até haver esse tipo de situação. Mas fica mais em conta quando são as próprias pessoas do Cazenga a fazerem alguma coisa pelo Cazenga. Fica mais bonito, as pessoas vão falar de si sempre. Vão falar sempre de si, olha, o fulano esteve cá, olha, tu te veres a vir assim na rua X, tu passas, depois daquele edifício tem o restaurante, ou não, tem a biblioteca, não, tem um centro de formação, não, tem a escola de condução, não, do fulano, de tal. Também ele é daqui. Yeah. Ele nasceu aqui. Agora, o que é que vai justificar que você nasceu aí? Se você saiu de lá, é como se a gente tivesse despreocupado com aquilo que realmente a gente poderia ter feito. Mas eu acho que isso acaba a ser a falta de emancipação intelectual. A falta do entendimento do que é grande, do que é pequeno. Na minha modesta e humilde opinião. Porque nós pensamos que a grandeza é ter as coisas, ostentar, exibir. Não é isso, manos. Não é. Não é. O que te mantém motivado para ajudar a tua comunidade através da arte? É ver as mudanças que eu trago na minha comunidade. Só para teres ideia, nós fomos assaltados 8 vezes na biblioteca. E eu procurei todos os bandidos que assaltaram a biblioteca. Dei cursos gratuitos. Em 5 anos de existência como centro e biblioteca, nós já formamos 1.623 pessoas. E muitas dessas pessoas, quando eu ando pelas ruas, mandam props. Mães saem de casa, vai vir me agradecer, tiraste o meu filho da delinquência, hoje o meu filho já é eletricista, já traz pão em casa. Eu estou a fazer famílias a se reverem no modelo da emancipação da comunidade. Então, se eu não tenho grandes valores financeiros para mudar a mente por um discurso, porque às vezes nós pensamos, para as pessoas nos acreditarem, precisamos ter dinheiro no bolso. Não. Você precisa ter capacidade de transmitir coisas grandes em comunicações pequenas. Porque se tu levar palavras grandes em comunicações grandes, essa pessoa que é pequena não vai perceber.
Falar bonito não é falar difícil. Comunicar é fazer que o outro te entenda. John Maxwell diz: todos se comunicam, mas poucos se conectam. Então você como artista, você se comunica, mas você nunca se conectou com as pessoas que consomem o teu produto. Porque a tua comunicação, depois da música bater, já não tem nada que a pessoa encontra como agregação para se rever no teu modelo de pessoa. Porque você é simplesmente um gajo que canta uma música para depois fazer show e tirar dinheiro do povo e levar, fazer as tuas cenas. Mais do que isso, você não oferece nada para o povo ou para as pessoas que consomem o teu produto. Eu já não. Eu ofereço aquilo que faz as pessoas sentirem-se grande, que é a emancipação intelectual. Como é que as redes sociais, atualmente as redes sociais estão com muita força e tens uma biblioteca, sente choque com isso? Não, nem um pouco. Porque eu acho que quando as pessoas pensam que as redes sociais acabam por substituir o livro, é uma questão muito bizarra, é muito contraditória e contraproducente. Por quê? Porque você, se tiras o livro no convívio das pessoas, é como matar a existência do funcionamento administrativo, porque muitas das coisas que vão para as redes sociais são retiradas dos livros. É quase impossível nós acabarmos com os livros, porque os livros são coisas como se fossem eternos. Como? Vou-te dar um exemplo, só para teres uma ideia. O livro de Manana, de Wayanga Chito, tem 66 anos de existência. Eu não existia 66 anos atrás. Hoje eu leio. O livro de Karl Marx, O Capital, existe há 110 anos de existência. A gente hoje consome, a gente lê nas escolas e tudo mais. E muitos trechos que a gente vê nas partilhas das redes sociais são trechos retirados em livros. Tirar o livro físico na vida das pessoas é como tirar o fôlego da vida das pessoas, porque do ponto de vista de funcionalidade, o livro, o papel, a escrita estão intrinsecamente ligadas com o homem. É quase impossível isso. E depois tem outro aspecto, a temporalidade. As informações do ponto de vista digital é cool, é moderno, é dinâmico, mas não é duradouro. Nós perdemos num estalar de dedo as informações. Quantas de nós aqui já perdemos informações no computador ou no telefone que nós muito queríamos permanecer, independentemente daquelas teorias que surgem porque não manda por e-mail e tudo mais, sei lá, essas comunicações que vêm por aí. Mas não é o mesmo do que ter um livro. Tu imaginas o cheiro você a folhear o livro, a sentires o tato, a conexão, né? Que o livro vai trazer, o cheiro das folhas, aquelas folhas novas, aquelas folhas velhas, né? tem um sentido humano muito profundo, mas muito profundo mesmo. E é isso que a gente precisa perceber. Eu concordo que o tempo é dinâmico, mas eu ainda acho que isso não contrapõe o conceito da inexistência de bibliotecas. Ao contrário, nós é que começamos mal. Começamos com as mediatecas, a espalhar mediatecas. Podíamos começar primeiramente a espalhar bibliotecas comunitárias, né? Nesse caso municipais. Qual é a diferença da biblioteca e mediateca? As mediatecas são... Sim, as mediatecas são bibliotecas híbridas. Quando falamos de bibliotecas híbridas, são aquelas bibliotecas com duas facetas, digital e física, né? E aí elas funcionam mais ou menos assim. Agora, a biblioteca é unicamente livros e ponto final, né? Essa é a diferença. Sendo um homem, dono de uma biblioteca, um escritor, como é que está a literatura em Angola? Olha, a literatura em Angola está a caminhar bem, né? Há muita escrita, há muitos escritores a lançarem muitas obras, que até acaba a ser muito, muito bom para a emancipação, para o crescimento, para a expansão daquilo que se faz em Angola. Mas tem um problema. Muitos dos conteúdos que a gente lê ou vê de autores que lançam obras literárias ou científicas, muitas delas são cópias. Se tu fores um grande leitor, vais dar conta disso. Muitas das comunicações que a gente vê nos livros são cópias de muitos outros livros
de outros autores brasileiros, indianos, portugueses. A gente simplesmente faz um copy-paste, sem ter que fazer menção de livros que têm esses problemas, para não termos problemas com as outras pessoas. Esse é o grande problema. Mas é entendível, porque nós estamos a viver um processo da pseudo-arte. Dentro da dimensão do crescimento daquilo que é arte, passamos por dois processos, que é pseudo-arte, quase-arte e arte. Então, no meu entender, nós estamos a passar no processo da pseudo-arte, que é a falsa arte, que é a procura de identidade artística, em que a pessoa copia de alguém para mostrar ser dele. Né? Nós também no rap passamos nisso. Havia um tempo que muitos versos eram cópias, havia muitos beats que eram cópia. Mas hoje em dia o rap angolano tem uma dimensão a nível dos palopes muito autêntica. É uma marca a nível dos palopes e não só. Então, dentro da perspectiva da escrita literária, também estamos com esse problema. Os versos poéticos aqui acabam ser, com a introdução do spoken, né? Com a introdução do spoken, acabo ver que os versos poéticos acabam a atingir uma dimensão comunicacional transversal ou muito mais daquilo que era a média da geração dos poetas mais antecedentes do que essa geração de agora. Mas dentro da perspectiva da prosa, dos livros de caráter científico, e até porque nós os angolanos temos a mania de ter um comportamento modista, né? Queremos fazer o que está a bater. Hoje em dia todo mundo é coaching, todo mundo é empreendedor, todo mundo motivador. Fizemos isso tudo por modismo, não porque a gente é verdadeiramente, porque a gente tem capacidade, ou porque a gente ama, ou porque a gente sabe na verdade. Muitas das vezes é porque a gente imitou ou copiou alguém e sem argumentos de identidade própria acabamos a achar ou mostrar que isso ou aquilo é nosso, sem também ter uma honestidade artística, né? Porque quando alguma coisa não é nossa, né, a gente tem que admitir que não é. Eu bebi do fulano, bebi daqui para fazer isso. Mas muitas das vezes por falta de honestidade... Nem citar a fonte, isso acontece. Sim, isso acontece muitas das vezes. Até aparecem livros sem referências bibliográficas. Como se o nigga sentou, pensou sozinho, escreveu o livro. Tu quando vais ler, se fores um bom leitor, acaba dando conta, não, pelos livros que eu já li, esse gajo falou de acordo com aquilo que o fulano disse, o fulano falou, então o fulano fez menção nas suas obras. Mas estamos no bom caminho, né? A par da quantidade de livros publicados pelas editoras que surgem por aí, que muitas delas também não são editoras, porque acabam simplesmente ter um quartozinho onde conseguem fazer a paginação, diagramação e tudo mais. Na hora de publicar o livro, vem aquelas faturas enormes que acaba a dificultar o escritor, e depois ocorremos todos para a Damer para publicarmos os livros, porque é uma das poucas fontes que tem a impressão com maior qualidade. E eu acho que esse é o grande problema que nós estamos a viver. Publicar um livro em Angola não é fácil, é muito caro. E se a gente conseguir encontrar um dia uma editora que faz... ou que traz a mesma dinâmica como acontece no Brasil, né, que as pessoas fazem feiras para receber livros de autores anônimos. Acredito que quando nós chegarmos nessa fase, então estaríamos num bom caminho, porque muitos dos jovens em Angola escrevem, muitos dos jovens também escrevem muito bem. Também temos muitos outros jovens que precisamos ainda dar uma lapidada para melhorar alguns aspectos dentro daquele conceito que eu disse do pseudo, do quase e do artista. Mas em suma estamos num bom caminho, né? Atendendo à nossa realidade, porque o contacto com os livros nos foi passado de forma tarde, né? Okay. A geração dos nossos pais tinha uma outra apreciação sobre os livros, a geração pós-independência, a geração dos anos 80, porque se fosse para uma casa, você podias encontrar uma prateleira de livros, só que infelizmente essas prateleiras de livros foram substituídas por garrafeiras de vinho, garrafeiras de cerveja. Já não vais a uma casa encontrar uma prateleira com uns 4, 5 livros, é muito raro. Então, esse contato também fez com que essas pessoas que publicassem supostas obras que eles dizem serem os mentores, acabam a trazer conteúdos muito mesquinhos, ou então fazem copy-paste daquilo que realmente já existe.
Há muito conteúdos, há muitos livros a ser lançados, mas tem aqui uma questão. Esses livros são estudados nas escolas de hoje, atualmente? Os alunos estudam esses livros? Não. Nós, em Angola, muitos dos livros publicados... Eu me lembro que antigamente tinha textos do Aldalá, tinha texto tinha de vários escritores que o pessoal estudava na escola. Sim. Atualmente já não existe? Não, os mesmos textos que supostamente se estudava nas escolas nos anos 90 e nos anos 80, sim, muitos deles ainda permanecem no manuscrito, né, do ensino primário e ensino secundário. Só que os textos da nova geração, um ou outro é que aparece por aí, mas não são tantos, uma média se calhar muito reduzida. Porque essa dinâmica de atualização de contexto daquilo que é a dinâmica da literatura angolana perdeu-se. Só para teres uma ideia, as crianças na escola não sabem quantos municípios tem Luanda. Não temos um contexto atualizado sobre essa questão. As crianças não sabem. Mas nós quando crescemos, nós sabíamos que Luanda tinha 7 municípios, não sei o quê, mas hoje em dia já não. Então, esse conceito de atualização de textos em função da dinâmica do tempo, para tentar especificar quem é o autor, quem não é o autor que está a fazer uma boa escrita. Por exemplo, eu por acaso admiro muito o Ondjak. O Ondjak para mim é um dos escritores da nova geração, falo da geração que pegou aquela hegemonia dos nossos mais velhos. Tem uma escrita muito rica e eu admiro bastante. Mas infelizmente onde já quase todos os seus prêmios não são angolanos, são da diáspora brasileira, né? E algumas portuguesas. Então aqui está, né? Nós precisamos voltar às bases para tentar edificar aquilo que é o conceito da arte, da escrita e tentar introduzir isso no sistema escolar para conseguirmos ter muitos escritores. Alguns conceitos daquilo que podiam ajudar morreram. Já não temos o Jardim do Livro Infantil, que acontecia noutra hora. Já não temos o Prêmio Antônio Jacinto. Já não temos o Prêmio da Escrita da Fundação Sol. Já não temos o Prêmio Agostinho Neto. Todos esses prêmios já não existem. Então, é complicado nós termos grandes escritores quando na verdade essas coisas não funcionam, mas na verdade sem desprimor da preocupação da juventude em prol daquilo que é escrita. Temos muitos bons jovens que escrevem muito bem, muitos bons, mas também temos muitos outros jovens que os seus livros deixam a desejar. Eu, como bibliotecário, tenho a mania de quase sempre comprar livros, algumas vezes recebo doações e quando eu recebo faço leitura e acabo a achar uma outra coisa que não é que supostamente eu esperava, né? E a União dos Escritores Angolanos, qual é o papel? A União dos Escritores Angolanos? Sim. O papel da União dos Escritores Angolanos como instituição é uma instituição de utilidade pública. Aquele conceito que se tinha de que todo mundo para lançar um livro tinha que pertencer à União já morreu faz tempo. Hoje as pessoas têm, devido à tecnologia e à dinâmica dos tempos, as pessoas conseguem publicar livros de forma independente. Uns até por encontrarem algumas fontes de editoras brasileiras recorrem, né, a editoras brasileiras para fazerem publicações das suas obras. Não necessariamente estarem única, independentemente da instituição como tal, né, que é a União, que muitas das vezes passou a imagem de ser a regedor do controle massivo de autores ou de escritores em Angola, mas não é o caso. A União está aí a fazer os seus trabalhos, mas também com um conjunto de dificuldades. Já em tempo estava em greve, com atrasos salariais e coisas assim do gênero, mas a União está aí a fazer o seu trabalho. Tem marca quarta-feira, onde debatem em prol da literatura. Esteve recentemente ali, havia um encontro, simpósio de crítica literária na pessoa, fizeram uma homenagem ao Anyanga Chito. Então é fazer seus trabalhos, mas não é aquela ideia que se tinha de outra hora, né? Já não tem a mesma repercussão que se tem agora, né? Porque agora o mundo está muito vasto e as editoras publicam seus livros num quarto, numa sala, 500 exemplares e a cena vai indo. Não há fiscalização, não há
há fiscalização, mas não é com aquela abrangência que se espera. Por que acontece? Se tu olhares, por exemplo, né, nem todos os livros são registrados pela Biblioteca Nacional. Mas seria seria obrigatório? Sim. Todas as vezes que um autor lança um livro, deve levar 12 exemplares para ter um número de catalogação que identifica ele como um escritor que tem um reconhecimento nacional. Okay. Mas nem todo mundo faz esse exercício de levar as obras. Por isso é que nem todas as obras... Não fazem por quê? Não fazem esse exercício por quê? Algumas pessoas por uma questão de ego, outros por uma questão de desinformação. Né? Não está informada, não sabe e não levam. Normalmente quando um músico vai vender o CD, nós já vendemos alguns CDs, tu tens que ir na Praça da Independência, vai para o Ministério da Cultura, faz uma carta, levas o CD para ser ouvido e depois sai uma nota que permite. Nos livros não Nem é dessa todos maneira. os livros funcionam dessa forma. Há muitos livros, por exemplo, Então, que você eu escrevo um livro, não vais ver vou isso. editar e de repente fico aqui na administração do Kazenga, vendo normalmente. Acontece muito isso às vezes. Acontece muito isso. A título de exemplo, se você quer ver um livro que está reconhecido, tens que ver isto aqui. Ok. Yeah. Essa é a codificação. Muitos dos livros não têm isso. É só ficar atento, vais dar conta disso. Porque esse é o número que se dá, né, para o reconhecimento do teu livro a nível nacional ou internacional. Né? O teu livro tem este? Tem. Porque o meu livro foi editado pela editora da Zeta, que acaba de ser uma das maiores editoras da Angola. Né? Yeah. Então há um desvio, né, nessa perspectiva da fiscalidade daquilo que é a existência dos acervos publicados a nível nacional. Quando nem todos os livros têm nem todos os autores têm essa amabilidade de levar os livros para serem reconhecidos. Alguns livros são lançados mesmo assim, né, de forma empírica, e estamos a ver, estamos a consumir e vamos indo. Yeah. Como escritor, onde é que queres chegar? Eu? Sim. Como escritor, quero atingir, como qualquer artista, né? Quero ser internacional, quero atingir um nível de reconhecimento internacional, não só cá, mas para isso é preciso trabalho, e é o que eu tenho tentado a fazer nesses últimos tempos. Estou a trabalhar em prol daquilo que vem a definir a minha personalidade como escritor, porque eu ainda não sou aquilo que supostamente eu gostaria de ser, porque estou a começar como escritor, tenho simplesmente um livro publicado, né? Mas fico grato porque meu livro é muito consumido. Até aconselho vocês a lerem, procurem mesmo aí o Reino do Cão, vão vão aí na Angomart, vão no Queiro, procurem o Reino do Cão, é um livro interessantíssimo. Quero atingir dimensões internacionais, quero que os meus livros sejam Reino do Cão. O Reino do Cão. Fazem assim uma breve se eu fizer introdução, só um pouquinho. Não, vou dar aqui uma dica boa básica. Dentro da perspectiva da liderança e dentro do conceito africano, as lideranças não são desejadas. As lideranças vêm de linhagens ancestrais. E quando você não pertence a uma dessas linhagens, não pode ser o rei. E se fores o rei de forma obrigatória, pouco tempo você vai ficar no reinado, porque você não pertence àquela linhagem. Os próprios ancestrais é que vão te tirar aí com a morte. Então o Reino do Cão... Tem que ser algo algo escolhido? Sim, algo escolhido pelos ancestrais. Existem aquelas pessoas, por exemplo, é tipo dizer assim, Jesus Cristo quando veio ao mundo, ele foi premeditado. As pessoas sabiam que viria um Salvador e que todo mundo esperava. Quando João Batista vinha, pensaram que era o João Batista. Quando os outros profetas foram aparecendo, as pessoas pensavam que eram eles, mas infelizmente não. Havia o Messias, o indicado, que foi escolhido na ventre de uma mulher virgem. Então, dentro da perspectiva da liderança, no modelo africano, também muitas das vezes tem esse preceito. Porque as lideranças que nós temos aqui são conceitos eurocêntricos. Não são conceitos ligados à africanidade. Só para teres uma ideia,
quando falamos da africanidade, falamos de um conceito comunitário. Yeah. O africano é um gajo que, querendo ou não querer, ele é teu. Estás a ver? É do tipo, a filosofia do Ubuntu, né? Yeah. Se eu sou porque você existe, se tu existe é porque eu sou. Yeah. Yeah. Então o meu é teu, o teu é meu, o nosso é nosso. Yeah. Yeah. É mais ou menos isso. Agora, esse conceito que se tem de liderança não é um conceito africano, é um conceito ocidental. E por ser mesmo ocidental, ele emancipa a individualidade, a competição, o ego, o individualismo, tudo isso, que não é a visão do africano. Só para teres uma ideia. Os nossos pais, quando vieram das províncias para Luanda, eu acho que você passou por isso. Yeah. Você vai para um cubico de uma tia ou de um tio, encontra lá boa de família, né? Boa de gente no cubico e tal. Às vezes uma rua, aquela casa do primo fulano, aquela casa do tio fulano, aquela casa da mana fulana, uma rua mesmo assim no Kazenga, tem boa de casa, todo mundo é família? Família. Esse é o conceito da comunidade africana. E esse conceito que traz o livro quando nós falamos de ancestralidade. Então, viver em comunidade não é como o europeu diz a um africano. Eu às vezes rio quando um africano vai para a Europa e quero se moldar dentro de um conceito europeu porque acha que o que o europeu faz é o mais evoluído. Eu acho que isso é contraproducente. Porque as sociedades africanas são matriarcal e as sociedades europeias são patriarcal. Quem rege as nossas vidas, a nossa forma de estar e de ser, são as nossas mães. Por isso é que, quando a gente cresce, nós conhecemos mais a família da nossa mãe do que a família do nosso pai. Muitas das vezes até nem conhecemos a família do nosso pai porque nem queremos ir também lhes visitar. Por causa dessa perspectiva. Por isso é que o legado que o sobrinho recebe vem do tio, irmão da mãe, irmão menor ou mais velho da mãe. Quando o tio vai deixar os bens, o sobrinho muitas das vezes tem benesses, porque ele é o indiscutível, ele é a prova das provas. Isso dentro da perspectiva do conceito de africanidade ou da perspectiva tradicional africana, que não é o que acontece muitas das vezes no europeu. Já o europeu, por exemplo, ele pode viver contigo num edifício, né, e morrer um primo dele no 3º andar, e você como vizinho não souber. Ir no cemitério 3 juízes enterrarem. Nós em África, você vão enterrar 3 juízes? Esquece isso. Esquece isso, não existe. Vamos falar esse nigga então como é que é? Veio da onde? Morava onde? Quem é a família dele? Vamos ficar a procurar a família dele. E por fim, os moradores do bairro que vão se dar a pilha, né? Vão se pilhar. Para enterrar o nigga que não tem família. Não costuma ver essa cena. Fazem condolências e tudo mais, né? O bairro todo, alugam o carro, yeah. Se podia aparecer 200 e tal pessoas, então é bem provável por não ter família, então umas 50 e tal ou 70 pessoas vão se solidarizar com a pessoa e vão fazer o enterro. Isso dentro do conceito de africanidade. Então esse livro traz uma visão de liderança verdadeiramente africana, em que o ego e a individualidade não é o elemento da premissa que traz o mantimento da existência histórica do livro, mas sim dentro da perspectiva daquilo que é africanidade, liderança dentro do conceito africano. Os problemas que nós temos hoje em África é por falta daquilo que é a concepção de liderança africana. O livro está disponível, pessoal. Está disponível. Vão lá ter, comprem o livro, é acessível, são valores de comprar bolinho. Pode falar o valor. São 3 paus, é um valor simbólico e é um livro simples com sensivelmente 25 páginas. E está ali nas lojas, está aí nas livrarias e podem adquirir. A biblioteca é muito visitada por estudantes ou simplesmente para o pessoal da comunidade? Não, a biblioteca recebe muita gente. Recebe pessoas de vários pontos da cidade, até inclusive pessoas do Bengo. Também vêm lá de quando em vez. Recebemos pessoas do Sambizanga, pessoas que vêm da Petirangol, hoje ainda, pessoas do Kalawenda. Recebemos estudantes das escolas vizinhas,
organizações que vão lá ter, porque aquele é um espaço da comunidade. A gente não está ali para fazer dinheiro. Segundo o meu professor Patrício Baticama, ele dizia: dinheiro é consequência daquilo que você é. Se você é, você vai ter. Então, mestre Nenkosi dizia: continua a fazer com amor e paixão aquilo que você gosta. Com o passar do tempo, você se realiza. Porque a própria natureza sabe, porque nós somos seres naturais. Estamos intrinsecamente ligados com a natureza. A respiração que a gente recebe faz parte de um dos elementos da natureza. Nós temos o fogo. Dentro de nós temos o fogo, temos a terra, temos o ar e temos a água. Então nós temos uma ligação com a natureza. E a natureza por si só sabe todo o nosso esforço, toda a nossa luta, todas as nossas quedas, todas as nossas baçulas. A natureza sabe. Com o passar do tempo, de forma natural, ele vai trazer à tona aquilo que você precisa. Porque a nossa vida é como a água do mar. Se tu pegares o lixo e lançares na água do mar ou no mar, o mar vai receber o lixo, vai levar nas profundezas. Mas, depois, ele sozinho vai trazer. Então, se tu fores um gajo que percebes essa linguagem espiritual, acabas de perceber que tudo não é por acaso, nada é por acaso. Você faz. A Congo vai cortar há muito tempo, tiveste muitas dificuldades, já foste assaltado, roubaram tuas cenas, mas tu estás sempre aqui. Já incendiou. Estás sempre aqui, porque tu gostas, e a natureza sabe disso. Querendo ou não querer, ele sempre vai proporcionar alguma coisa para você se manter, independentemente dos problemas que hão de vir. Estás a ver? Então, nós estamos intrinsecamente ligados à natureza, e por estarmos ligados à natureza, todos os trabalhos que a gente faz por amor, e aquele número que a gente quer atingir, a gente vai atingir com o passar do tempo, mas de forma vigorosa, mantendo o ritmo do andamento e das correrias na busca daquilo que se quer. Estás a ver? Ernesto Macuanda. Tens muito conteúdo que tipo, não dá para perguntar muita coisa para não se perderem, tá vendo? Tô aqui e tô a aprender muita informação. Boa. Muita informação. As putos não tinham noção disso. Boa. É muita informação. Nós estamos aqui para isso. É muita informação boa. Os teus filhos também gostam de arte? Seguem os teus passos? O meu segundo filho gosta de arte, é artista ele. O Leonardo Macuanda é um artista. Ele gosta de arte por influência minha, né? Até porque em casa eu tenho tudo que é artístico. Quadros, guitarra, livros, peças artesanais, essas coisas tem aí, porque tem um espaço que eu chamo da minha biblioteca pessoal, onde quando eu entro para escrever, me tranco aí, às vezes ferro mesmo, aí é só escrever, a pensar as ideias. Em função dessa dinâmica, acaba sempre ter um filho que gosta. A minha filha, a primeira, né, também escreve poesia. Já tem aí alguns esboços de alguns livros que ela provavelmente diz que um dia vai publicar. Eu acho que não tem como a gente não ter um filho que gosta daquilo que a gente faz, né? Porque acabamos influenciando, querendo ou não querer. Eles vão vendo. Criando um império para ter um objetivo de um propósito, há sempre muita dificuldade, principalmente às vezes no princípio ou na caminhada. Às vezes a esposa que não compreende que ele quer isso. E vai dar certo. Tiveste essa dificuldade com o teu meio, com familiares? Tive. Olha, como é que superaste? Tem uma coisa muito, muito difícil de se entender. Há uma música do AC que diz: às vezes penso que cheguei, mas ainda estou cá. Quase que cheguei. Não, está à vontade. Quase que cheguei, ainda estou cá. Tem uma frase também do Cota Cleva, acho que no álbum, do álbum Cultivar. Ele diz: às vezes quando a gente faz aquilo que o Pipo gosta, nós não estamos contentes. E quando a gente faz aquilo que a gente gosta, o Pipo não está contente. Então é bem contraditório isso.
Eu, por vezes, tive a obrigação de tentar perceber quem eu sou. Foi o primeiro exercício que eu fiz, para não me preocupar com aquilo que as pessoas dizem. Porque eu não posso ser sombra das palavras das pessoas, porque senão acabarei não ter uma direção. Porque as pessoas, quando são muitas, nunca vão falar a mesma língua. O que o outro vai dizer, se calhar nem o que o outro vai querer dizer quando voltar a me ver. Então, se eu passar a ouvir o que as pessoas dizem sobre aquilo que acham de mim, eu acabo perdendo o norte. Na verdade, eu tive muitos problemas. Até na minha família. Porque os meus irmãos menores e alguns mais velhos de mim são todos letrados, né? Os meus irmãos são todos contabilistas, químicos, biólogos, físicos e matemáticos. E você é artista. Eu era o artista. O doido. Esse é o louco. E as pessoas não percebiam, mas pô, tu queres fazer isso? Porque tu podias até fazer um curso de não sei o quê, tu podias fazer não sei o quê. E por causa mesmo dessa situação, eu fui penalizado. Eu fiquei sensivelmente 2 anos sem estudar. 96, 97 eu não estudei. Porque os meus irmãos, né, porque eu sou órfão de pai e mãe, os meus irmãos passaram-se comigo porque eu gostava de arte. Castigo. Esse gajo é o maluco, esse gajo é o maluco da família, não tem as ideias que supostamente ele podia seguir. Tens que seguir o fulano, olha o fulano como está aí, olha. Eu dizia, vocês têm até razão, mas só que eu não me revejo, né, nessas condicionantes. Depois tive problema com a minha esposa, um determinado tempo, quando eu comecei a criar... Mandou decidir? Não percebi. Mandou decidir? Tipo, coisas assim mesmo. Ainda está ocupando muito espaço esses livros, tem que sair daqui. A casa está a ficar pequena, é muito livro, isso é muito lixo. E não sei o que, tem que tirar daqui e tal, e não sei o que. Brigas toda hora por causa dos livros, é muito livro. E às vezes as pessoas também chamavam-me de louco, porque eu estava sempre a ler na minha varanda. E a minha rua, como estava, a minha casa estava à beira da rua, quando as pessoas passavam. Pô, aquele mano, então, eu quando não tivesse a bazar na escola, eu estava a ler. Quando voltava da escola, eu estava a ler. Quando não estivesse a fazer nada, eu estava a ler. E as pessoas fartavam-se com aquilo. Estamos a falar de que ano? Estamos a falar de 2003, 2004. Que era uma coisa assim de louco. Esse gajo vai ficar maluco. Esse gajo vai ficar maluco. Esse gajo lê muitos livros. Vai ficar maluco, esse gajo. As pessoas falavam assim. E depois o mais berrante era o quê? Eu subia e descia com livros. Eu não media a distância. Subia onde? Não entendi. Eu subia para a cidade e buscar livro. Okay. Uma empresa, ou uma livraria, ou uma biblioteca comunitária, ou então a Biblioteca Nacional, se ligasse para mim, olha, temos livro para oferecer, eu não media a distância. Se tivesse que bazar a pé, eu bazava. Porque eu tinha que criar a biblioteca. Eu tinha uma espécie de uma energia conectada com os livros, estás a ver? Temos aqui alguns livros para doar, podes vir quando? Não, pode ser hoje, estamos aonde? Como é que eu faço para chegar lá? Estamos aqui no Rocha Pinto. Tá bom, estou a vir ali. Eu base, a pé ou de táxi ou de autocarro. Até chegou uma fase que o autocarro que saía do 14 até 1º de maio. 1º de maio e o que saía do 14 até Mutamba conheciam-me. Esse é o brado dos livros. Não, esse não cobra esse brado. Esse gajo eu ia dos livros. Eu já subia com a minha mochila enorme. Tu tens que ver o tamanho da mochila. Aquelas bem grandes, tipo dos militares. Eu conheço. Cheia de livros, mas eu não sentia o peso. Eu só queria chegar com os livros em casa. E as pessoas só começaram a acreditar que a ideia do louco era verdade quando começaram a me ver na televisão. Quando eu basava na televisão, falava, ia para Zimbo, para TPA, ia para as rádios. Eu, inclusive, já estive contigo em alguns programas para falar sobre o projeto. As pessoas começaram a falar, não, ele não é louco. Ele não é louco, ele sabe o que está a fazer. Ele sabe. Então, quando chegou uma fase que eu fui para o Divas Angola, em 2009, fui para o Divas Angola, onde leiloaram a camisola do Man Torres e do Figo, e aquelas cenas depois os combus fizeram a doação para o projeto. Eu estive lá, e quando as pessoas falaram, o gajo estava com o presidente. Não, o gajo não é louco, esse gajo não é louco. Nós é que estamos a ficar distraídos, o gajo não é louco. Aí as pessoas começaram a acreditar. Quando viram já a biblioteca, já o nome da biblioteca no jornal, naquele rodapé onde vinham as livrarias, né? Sim. Vinham as livrarias, as bibliotecas, viram aquilo ali assim, as pessoas começaram a achar que não, a pessoa tem uma atitude assertiva e é uma pessoa séria, ele não está aí para brincadeira. E a minha família nessa fase começou a se render, começou a ver, não, o gajo afinal é um ilustre, pá.
Ele não é louco, ele é o gajo que sabe, que cria afinal. Nós é que estávamos distraídos. Começamos a me dar aquele respeito. Epá, e hoje em dia estamos aqui, né? Apesar que nem todo mundo... Estás a ver quando tens uma imagem do tipo... Pá, assim como tu disseste, né? Poxa, esse é o Jota. O Jota anda com várias figuras públicas. O Jota produz com muitos artistas renomados, né? Sim. Depois as pessoas querem associar esse contato que tu tens com as pessoas com a dimensão que propositadamente ou direito ou indiretamente tu devias ter. Imaginam já, não, o Jota se calhar deve ter uma casa com piscina, esse nigga tipo... Um Range Rover. Esse nigga tipo, deve ter uns 30 milhões de kwanza na conta dele. Bazar para Tuga, para França, não é problema para Brada. E quando por vezes chegam até a ti... E sentem que és um gajo simples. Esse Brada também não tem nada afinal, nem aquilo que eu estava a pensar, não sei o que. Porque às vezes as pessoas pensam... Idealizam coisas que não é real. Ok, associar grandezas com... grandezas mentais ou intelectuais com grandezas financeiras e materiais. É o mesmo que se falou quando tivemos aí na atividade da universidade. Um brother disse, olha, eu por acaso quando falavam do Cota Cleva, eu olhava para o Cota Cleva como um DMX, um Dr. B.I.G., e tal. Então quando o brother aqui levou-me para a casa do Cota Cleva, eu me deparo com Cota Cleva e encontro Cota Cleva na casa dele, de um short, uma camisola simples, a comer um gonguenha. Eu disse, esse é o Cota Cleva! Como é? Quer dizer, como quem diz que o Cota Cleva não pode. Mas não é isso. Não é isso. Nós precisamos tentar desassociar isso, né? E eu tive muitos problemas por causa disso. As pessoas começaram a me olhar, tipo, sou tal, né, que eu tenho as coisas, que posso fazer as coisas. Até inclusive, em alguns encontros de família, as contribuições eram um pouco elevado. Porque sabiam que esse brother aparece na televisão, fala em muitos programas, então o gajo está bem, aparece no jornal, nas revistas. Esse gajo tem dinheiro, enquanto que não era 300 isso. mil para ele, 50 para o gajo. O gajo que tem mais, tem mais combo 50, para ti 300. 300, coisas assim do gênero. Mas não era o que na verdade acontecia, né? A gente fazia aquilo porque a gente gosta e tínhamos uma missão que é engrandecer a nossa comunidade. Nessa etapa, sempre tiveste sozinho ou tiveste um braço de lado que sempre, não, vamos conseguir? Não, sempre tive, apesar Quem de era? pessoas... Olha, tive muita gente, se tivesse que citar todos eles, estaríamos a falar de umas 12 ou 15 pessoas, por causa da temporada, né? As pessoas vão, né? Eu acho que as primeiras pessoas que começaram a trabalhar contigo não são as mesmas que estão contigo agora, mas foram substituindo pessoas que davam as mesmas energias em comparação com aquelas que já se foram. Então é mais ou menos isso. Eu sempre tive pessoas por perto, tive a minha esposa, Salome Armando, que sempre apoiou-me, e eu tenho uma grande mulher, devo dizer isso de boca cheia. Pegar um beijinho para ela. Um beijinho, baby, I love you. Tu sabes como é que é a nossa vida. Sempre esteve disponível para me apoiar materialmente, financeiramente, moralmente, esteve aí. A minha equipa, né? A minha equipa da geração Luz Verde, da geração Multicultura, que sempre esteve aí, porque eu depois, para mim conseguir me manter, eu sempre pego. A minha filosofia é o quê? Eu controlo um puto. Eu sou bom de sentir energias. Eu pego um puto, concentro o gajo, sinto que não, esse gajo, eu se lhe fazer isso, o gajo vai conseguir chegar onde eu quero. Pego e lapido o puto. Sei que depois de 6 meses, 1 ano no máximo, o puto está lá dentro. Está um gajo genial. E eu formei muita gente. E aí vou formando as pessoas e eles trabalham comigo dentro daquilo que são os meus objetivos. Porque eu não posso ter alguém que não entende minha linguagem, que não sabe os meus propósitos, que não sabe as minhas metas. Se assim for, fica difícil a gente trabalhar, porque o nosso trabalho é um trabalho dentro da perspectiva filantrópica. Tens que criar um conjunto de comunicações que vai permitir com que essa pessoa mergulhe, conecta-se, para perceber que a caminhada é como se fosse de um mensageiro, como se fosse a marcha de um profeta. Então, os trocos a gente vai conseguir lá no topo,
não na caminhada. E não sempre durante... conseguiste? Ter as pessoas assim? Sempre tive. E essas pessoas estão aí. E hoje em dia mandam props, agradecem bastante, mais e vêm falar as coisas que a gente fez na vida dos seus filhos. Sempre tive, agora tenho e os anos anteriores sempre tive. Eu acho que tem muito a ver com missão. E nunca trabalhaste assim com teu filho, sobrinhos? Com filhos já. Eu trabalho com a minha filha, trabalho com o meu filho, com os meus filhos, com a minha mulher, trabalho com a minha equipa, né? Mas primos, sobrinhos e não sei o que, não. É mais com... E todos gostam da arte? Os meus filhos, nem todos. É só mais 2. Os outros nem tanto. Os outros fazem porque, é o pai está a pedir um apoio, está a pedir não gostam de ajuda. arte, é tipo, já esforçaram um pouco. É só, vamos lá fazer o que o pai gosta. Vamos apoiar o pai porque o pai gosta. Não necessariamente que eles amam aquilo que eu faço, mas por saberem que é o pai que está a fazer e o pai precisa da nossa ajuda, então eles apoiam. Esta é uma conversa boa, divertida. É da Village. Eu acho que estamos ao fim da nossa conversa. Ok. Não sei se tem aí algo mais importante, algo que não foi questionado, queira partilhar conosco sobre a biblioteca, sobre o teu livro. Ok. Como fiz menção, eu estou para lançar 2 livros. Da Origem e Evolução do Rap em Angola e O Colecionador de Mulheres, que é um conto que brevemente sai. Acho que o Colecionador de Mulheres será o primeiro a sair. A Origem e Evolução do Hip Hop, como são 2 volumes, estamos aí a falar de 700 páginas. Uau. Então é bem provável que saia em janeiro ou fevereiro de 2025. Já o meu livro, O Reino do Cão, eu aconselho-vos a comprar e a ler, pessoal, não só os artistas, os jovens estudantes, os meninos aí que têm os papás que provavelmente podem acompanhar o programa. Comprem o livro, é muito, muito educativo. O Reino do Cão, de Ernesto Makwanda. Também queria pedir aqui apoio das pessoas. Nós estamos com uma campanha, né, de massificação da recolha de livros. Queremos abrir a biblioteca do Hoje ainda. Temos o espaço, mas estamos com insuficiência de livros, estamos com insuficiência de cadeiras, mesas. Aquelas pessoas que quiserem apoiar-nos, a nossa campanha vai até fevereiro do ano que vem, para conseguirmos erguer, né, o espaço com as condições mínimas que nos permite fazer funcionar a biblioteca da rede de iniciativa juvenil Multicultura, que é uma pretensão nossa, levarmos a vários pontos da cidade de Luanda. Por outra, quero pedir aos artistas do Kazenga, né, que não deixem de participar no desenvolvimento do nosso município em várias facetas. Criem projetos, não só projetos ligados à música, né? Existem muitas coisas para se fazer. A internet acaba de nos espelhar, né, muitas iniciativas que a gente pode fazer para o bem da nossa comunidade. Fazem projetos, elaborem coisas que possam fazer crescer o nosso município. Voltam para nossas bases, às nossas casas, aos nossos bairros. Procurem ver o que vocês podem fazer. Criam associações, organizações juvenis, incentivam campanhas de limpeza, apoiem projetos, investem em jovens que têm iniciativas brilhantes. Deixem alguma coisa que quando um dia já lá não estiveres ou não voltares a passar, pelo menos as pessoas recordam de si que não, olha, o Alberto ou o Guilherme, enquanto foi artista famoso, fez isso, fez aquilo. Porque muitas das vezes nós somos esquecidos, estás a ver? Há um programa no canal, né, da Vera TV, que eu sou o coordenador, que é Estrelas Sem Palco. Aquelas pessoas que fizeram muito sucesso e hoje as pessoas não sabem onde eles estão. Perderam-se com o tempo, porque não deixaram nenhum legado. O legado dele era simplesmente cantar e dar show e exibir as roupas deles. Mais do que isso, não contribuíram. E as pessoas esqueceram essas pessoas. Mas se a gente contribuir com alguma coisa, com alguma estrutura, não só bares, restaurantes, alguma coisa que emancipa a juventude, será um grande contributo.
e vai ajudar as nossas comunidades a crescer. Então eu convido todos os artistas do Kazenga, voltem para a base, identifiquem alguma coisa que possam fazer e contribuam. Os jornalistas também, os desportistas também, os ativistas também e tantos outros que fazem parte da nossa comunidade. Ernesto, que é da Vilas. É que é Rei Vilano. Olha, muito obrigado pelo esse conhecimento, toda essa informação. O Viva Arte normalmente está mais ligado a temas de arte, propriamente música, e trouxeste cá um conteúdo muito importante para nós. O triste é que o pessoal não gosta desse conteúdo, estás a ver? Os conteúdos mais polêmicos vazam rápido e conteúdo assim com boa informação o pessoal não presta atenção. Mas na mesma tempo eu acho que irá curtir desse conteúdo. Pelo menos nós aprendemos muito. Isso é um processo. Muita informação boa. Então, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sabes que estamos sempre conectados, são muitos anos juntos. Então a luta continua. Somos filhos de camponeses. Estamos a construir império nas calmas. Falaste de coisas que acontecem no meu dia a dia. Estás a ver energias, às vezes o teu meio, ser mal interpretado, mesmo com factos palpáveis, estás a ver? O pessoal já sabe que mas ainda tu recebes energia, se não for forte, tu cais. Mas nós somos gatos fortes, então vamos continuar. Vamos continuar a lutar e muito obrigado mesmo. Obrigado nós. E qualquer coisa sabes, pode dar um toque e vamos avançar. Pessoal, foi mais uma edição fixe. Curti boa dessa edição. Primeiro que eu comi sozinho, uma convidada não comeu. Ainda tem aí franguité. Não vou dar nos putos. Os putos já preparam. Mais uma edição do nosso podcast Viva Arte. É tão bom estar aqui, estar à vontade com os meus. Estar à vontade com os meus é uma cena fixe. Siga-nos no TikTok, Congo Record TV. Facebook, Congo Record. Subscreva no nosso canal, Congo Record TV. Siga o Muniz dos Santos. O Muniz dos Santos, além do editor-chefe de Viva Arte, é design, é videomaker, é um puto talentoso, mas precisa de muita atenção o gajo, mas é um gajo dedicado, espero que não mude. O José Carlito é um puto também batalhador. Sigam o José Carlito nas redes sociais, também tem um blog, partilhar os seus conteúdos, divulgar conteúdos, música, etc. Puxa o José Carlito, o puto também precisa de uma guita. Sigam então a ID dos Popular. Mora Sauende, beijinho. Lando Canda, estamos sempre conectados. Expert Angola, Música Mania News, Frase dos Rap. Se inscrevem no canal, façam aí a doação. Tá aí o IBAN, façam a doação. Procurem livro do nosso convidado. Já deixou a informação toda. Até o próximo episódio. One Love. Mais o quê? Aprenderam hoje? Já tem um contabilista para a sua empresa ou negócio? Está a precisar de um? A Expert Angola é uma empresa que oferece serviços completos de contabilidade para pequenas e grandes empresas. Temos também serviços de recursos humanos, auditoria financeira, assistência jurídica e marketing empresarial. Estamos localizados na Avenida Pedro de Castro Vandona em Loi e na Avenida 21 de Janeiro junto à Toyota de Angola. O nosso número do WhatsApp é o 932 61 38 39 e o número do escritório é o 934 52 29 94. Expert Angola, o parceiro ideal.